Olá, caros alunos, né, da ITEC de Taubaté. Dando prosseguimento, então, às nossas aulas sobre o capítulo 6, que fala sobre os fluxos migratórios, estrutura da população mundial, nós entraremos agora, propriamente dito, na estrutura da população. Veja bem, é muito importante que se tenha uma noção da efetiva distribuição da população sobre as faixas etárias e se tenha uma noção concreta, números concretos e realistas sobre educação, sobre renda, sobre aspectos qualitativos e quantitativos da população nacional, porque a partir desses dados é que as políticas públicas são norteadas. Ou seja, é a partir do conhecimento das efetivas condições da população é que o governo pode se programar para que ele coloque os investimentos adequados no ponto ideal, ou seja, aonde de fato a população necessita, e a partir daí então o país ele atingir ou níveis de desenvolvimentos mais avançados, seja ele na educação, seja ele na saúde, seja ele na renda, seja ele na equidade étnica, de gênero e entre tantos outros aspectos. E a partir daí então, é, existem muitas abordagens para se compreender um pouco melhor de como é classificada, de como nós basicamente organizamos a estrutura da sociedade. Basicamente, o livro ele busca separar essa classificação, ou busca gerar essa classificação sobre quatro aspectos diferentes, que são esses quatro pontinhos, que é sobre o número, faixa etária, habitantes, e assim por diante, atividades econômicas, aonde a população está empregada, né, setor primário, secundário e terciário, distribuição da renda, né, e distribuição do consumo, e depois a questão da diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento social ou para outros desenvolvimento econômico. O primeiro que nós vamos analisar é a pirâmide etária, justamente aquilo que nós demos uma introdução inicial lá no módulo 5, que eu expliquei para vocês o que seria isso. Na prática, a pirâmide etária, né, ou também chamado de pirâmide de idade, nada mais é do que um gráfico na qual nós conseguimos, ou pelo menos nós buscamos, compreender a distribuição da população sobre faixa etária de forma absoluta ou relativa. Portanto, em números, né, de forma absoluta e relativo no que diz respeito ao percentual. E durante algumas décadas, a demografia se baseava de uma maneira muito sólida na pirâmide etária para basicamente transmitir o conhecimento que muitas vezes eram apropriado pelos tomadores de decisão públicos, portanto, os nossos políticos. Vejam bem, nós sabemos que existem de uma forma geral, três tipos, né, de formatos de pirâmide etária. Um formato triangular, né, um formato irregular e um formato mais homogêneo. Não exatamente como um retângulo, porém, né, algo mais homogêneo, na qual há um estreitamento no seu topo, portanto, na população mais idosa. E o porquê que essa pirâmide etária ela é interessante? Para se observar a classificação, para se observar as características dos países. Porque a partir dela você conseguia ver qual era a taxa de natalidade, qual era a taxa de fecundidade, né, qual era na prática, né, a consequência dessas taxas de natalidades e fecundidades elevadas, consequentemente também a taxa de mortalidade. E a partir do formato da pirâmide, você conseguia basicamente inferir se um país era desenvolvido ou subdesenvolvido. De uma forma geral, os países emergentes ou subdesenvolvidos tinham uma base muito larga e um topo estreito, exatamente como esse à esquerda aqui da nossa tela. Portanto, representavam países com uma péssima educação, basicamente países sem uma política de controle demográfico, portanto, nascia-se muitas crianças, péssima estrutura de saúde, morria-se muito também, e aí então a formato era uma pirâmide clássica, né, no formato triangular. Conforme os países começaram a entrar na primeira, segunda, terceira, quarta janela demográfica, e isso é objeto de estudo das próximas semanas, nós começamos a perceber que o padrão, o panorama dessas pirâmides etárias começaram a se alterar. Né? E a partir daí é que
se analisava, então, como eu havia dito agora, esse padrão de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento. Felizmente, né, nós temos consciência agora, com o avanço do conhecimento sobre a demografia global, que não apenas a pirâmide etária, elas são essenciais para se nortear o desenvolvimento de um país. Todavia, também existem atualmente muitos outros índices que nos auxiliam para, né, uma tomada de decisão pública, ou seja, né, a ação do Estado para mitigar alguma deficiência que se perceba, né, na estrutura da sociedade. E uma desses índices é o IDH, que foi criado em 1998, né, pelo Amartya Sen e o Ahmad al-Ruba, não me lembro o nome, são dois paquistaneses que criaram esses índices que levam em consideração, né, saúde, né, números de saúde, números de renda e escolaridade, né? E a saúde é medida por taxa de natalidade, expectativa de vida, a renda per capita, divisão do rendimento nacional pelo número total de habitantes, né? E a escolaridade, que é dada em função do quanto que a população tem estudado e o quanto ela poderia estar estudando em anos, né, em anos escolares. E a partir daí, então, você tem basicamente montado esse tripé para se mensurar o desenvolvimento econômico e social dos países. É certo que os países já desenvolvidos, ou os países que atravessaram basicamente a terceira e estão na quarta fase da transição demográfica, a pirâmide etária ela deixa de ter aquele formato triangular, como eu havia dito no início, e ela passa a ter um formato mais estreito, mais longo, né, mais retangular, com o topo mais achatado, mais estreito. É exatamente como nós podemos ver aqui na Rússia, por exemplo. Nós percebemos que países subdesenvolvidos, nós temos a maior parcela da população de jovens, enquanto que em países já numa janela demográfica mais avançada, tem um número pequeno de jovens, de crianças, né, até 14 anos de idade, que é o que a gente considera de jovens, crianças, né? E aí um número grande de jovens e adultos. A maior parte da população encontra-se dentro desse espectro, dessa faixa etária, e nós temos também um crescente número de idosos na população total desses países, refletindo o quê? Um país já maduro, né? Um país onde nós temos uma elevada expectativa de vida, né? Um país onde o sistema educacional ele tem atingido seus objetivos, porque naturalmente as pessoas tendem a ter menos filhos em função de sua estrutura. Então, basicamente, essa é a primeira forma de nós de observarmos a estrutura e a distribuição da população mundial. É relevante destacar, no que diz respeito ao Brasil, e já no caso brasileiro, que nós estamos nos transformando, nós estamos vivendo aí a terceira, indo para a quarta fase da transição demográfica, o que representa que nós temos tido basicamente uma taxa de crescimento percentual anual e decadal baixo, né, relativamente bem baixo. A nossa taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher na idade reprodutiva, está abaixo da taxa de reposição, que é 2,1 filhos por mulher. Portanto, nós temos uma tendência, obviamente, né, de a longo prazo, acreditamos que entre a década de 1900, 2040, 2050, nós já tenhamos já chegado no platô da população, estabilizado, e a partir daí iniciar um processo já de encolhimento, de diminuição da população total, né? E então, basicamente, para as próximas 2 ou 3 décadas, nós teremos então uma estrutura da pirâmide etária muito parecido com essa da Rússia. Obviamente que nós temos ainda algumas coisas muito interessantes para alterar a nossa demografia. Uma delas é a questão da expectativa de vida. Nós ainda temos, né, um número de mortes violentas e prematuras, né, muito acentuada, principalmente no trânsito e mortes violentas ligadas com atividades ilícitas, e que deve ser combatida para que haja uma melhoria da expectativa de vida do brasileiro. E aí, então, nós possamos atingir uma estrutura de pirâmide etária parecido com essa que nós estamos vendo.
Eu encerro esse primeiro vídeo, desejo para vocês um abraço e até mais.